O Bradesco é um dos maiores bancos do Brasil e foi fundado em 1943 na cidade de Marília, interior de São Paulo, por Amador Aguiar. Inicialmente chamado de Casa Bancária Almeida e Companhia, o banco passou a se chamar Banco Brasileiro de Descontos S.A., Bradesco, em 1946. No início, o Bradesco atendia principalmente pequenos comerciantes e agricultores da região de Marília. No entanto, nos anos seguintes, o banco expandiu rapidamente e abriu filiais em outras cidades do estado de São Paulo. Na década de 60, o Bradesco se consolidou como um dos maiores bancos do país e começou a expandir seus negócios para outras regiões do Brasil. Nesse período, o banco também passou por uma grande mudança organizacional, com a criação de um sistema de hierarquia e a implantação de um programa de treinamento para os funcionários. Nos anos 80, o Bradesco continuou a crescer e se consolidar no mercado financeiro brasileiro. O banco expandiu seus negócios para outros países da América Latina, como Argentina, Chile e México. Nos anos 90, o Bradesco se tornou o maior banco privado do Brasil em termos de ativos e número de clientes. Nesse período, o banco também investiu em tecnologia e se tornou um dos pioneiros no uso de caixas eletrônicos e internet banking no país. Atualmente, o Bradesco é um dos maiores bancos do Brasil e da América Latina, com mais de 90 milhões de clientes e presença em vários países. O banco oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo empréstimos, cartões de crédito, seguros e investimentos. Além disso, o Bradesco tem um forte compromisso com a responsabilidade social e investe em programas de educação, saúde e cultura em todo o país. Como já dito, foi fundado em 1943 em Marília e sua estratégia inicial consistia em atrair o pequeno comerciante, o funcionário público, pessoas de posses modestas, ao contrário dos bancos da época, que só tinham atenções para os grandes proprietários de terra. O Bradesco é um dos primeiros a estimular o uso de cheques por seus correntistas, que são orientados a preencher as folhas nas próprias agências. Em 1946, a matriz foi transferida para a capital paulista, na rua Álvares Penteado, no centro da cidade. Em 1950, com apenas 8 anos de vida, em 51, o Bradesco torna-se o maior banco privado do Brasil. Nessa década, o banco chega ao norte rural do Paraná e decide também erguer sua nova sede em Osasco. A construção da matriz inicia-se em 1953 e leva 6 anos para ser concluída. Em 1956 é criada a Fundação Bradesco com o objetivo de levar educação gratuita a crianças, jovens e adultos carentes. A década de 60 marcou a chegada da informática ao banco. Em 1962, o Bradesco é a primeira empresa a adquirir o primeiro computador da América Latina, que possibilitava o acesso a extratos diários aos clientes, prestação de serviço inédita para a época. Seguindo a estratégia de pioneirismo, o Bradesco implanta o cartão de crédito Bradesco em 1968. A década de 70 foi a época do milagre econômico brasileiro, com o país experimentando taxas de crescimento anuais acima de 10%. Esse cenário favoreceu a expansão do Bradesco, que passou a atuar fortemente no segmento de crédito, principalmente no financiamento de veículos. Nessa década, o Bradesco incorpora 17 outros bancos e, ao inaugurar 2 novas unidades em 1978, uma no Oiapoque, outro no Chuí, pontos extremos do país, chega à 1000ª agência. É implantada a cobrança automática e o banco começa a atuar em projetos agropecuários. Na década de 80, o Bradesco forma o grupo Bradesco Seguros, com negócios nos segmentos de previdência privada aberta e de capitalização, além da seguradora. O uso do cartão magnético se populariza entre os clientes ao longo desses anos. As primeiras agências com autoatendimento e o Telecompras Bradesco são implantados. Em 1986, o serviço Telesaldo, hoje Fone Fácil Bradesco, entra em operação.
No início da década de 90, todas as agências Bradesco passam a trabalhar online e o autoatendimento se expande em todo o Brasil. São implantadas máquinas automáticas de emissão de cheques, de saques e recolhimento de depósitos. O sistema de Internet Banking conquista os clientes e passa a ser um dos mais importantes canais de atendimento, com milhões de usuários cadastrados. É implantado o Bradesco Mobile Banking, que permite operações de consulta de saldos e extratos e pagamento de algumas contas pelo celular. O Bradesco fecha o século na liderança entre os bancos privados do Brasil. Nos anos 2000, o Bradesco segue fortalecendo sua liderança. Além do mercado de varejo, está à frente em segmentos como corporate, atendimento a grandes empresas, private, voltado a clientes com grande patrimônio e capacidade de investimento, e no atendimento às micro, pequenas e médias empresas. Continua se expandindo de duas maneiras, por meio do crescimento orgânico, a expansão dos negócios e inauguração de novas agências e pontos de atendimento, e também por aquisições de outras instituições. São quase 20 incorporações apenas entre 2000 e 2007, entre elas diversos bancos. Na década de 2010, o Bradesco é protagonista de grandes acontecimentos, realizando a maior aquisição de sua história, o HSBC Bank Brasil, Banco Múltiplo. Com ela, foi ampliada a base de correntistas e expandida as atividades em praças estratégicas como Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Houve o patrocínio das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio 2016, no Rio de Janeiro. Mais uma demonstração de confiança na capacidade de realização de grandes eventos no Brasil. Atualmente, o Banco Bradesco é uma das maiores instituições financeiras do Brasil e da América Latina, com uma ampla gama de serviços bancários e financeiros, incluindo cartões de crédito, empréstimos, investimentos, seguros e soluções de pagamento. No final de 2021, o Bradesco apresentou um lucro líquido de 22,6 bilhões de reais, um aumento de 58,3% em relação ao ano anterior, demonstrando uma recuperação financeira em meio à pandemia de Covid-19. O banco também tem se destacado por suas iniciativas de sua responsabilidade social, como a criação do programa Juntos pela Água, que visa proteger e preservar os recursos hídricos no Brasil, e o Instituto Bradesco, que oferece educação de qualidade para crianças e jovens em todo o país. Além disso, o Bradesco vem investindo em tecnologia e inovação, como o uso de inteligência artificial e chatbots para melhorar o atendimento ao cliente e o lançamento de uma plataforma digital de investimentos para atender a crescente demanda por serviços financeiros digitais. No geral, o Banco Bradesco continua a ser um dos principais players no setor bancário brasileiro e latino-americano, com uma forte presença no mercado e um compromisso contínuo com a inovação e a responsabilidade social. Já sou. Se você estiver